É isso aí, pessoal. Chegou a hora da gente falar sobre gradiente, tá? Existem dois tipos de gradientes. Existem os gradientes lineares e os radiais. Por hora, eu vou falar dos gradientes lineares apenas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse nosso arquivo box shadow, que na verdade ficou box shadow e text shadow, mas não tem problema. Eu vou vir aqui e vou salvar como e vou chamar esse arquivo de 21 gradiente. Salvei esse cara e eu vou colocar o gradiente aqui no body mesmo, tá? No documento todo aqui. Então vou vir aqui em cima e vou utilizar a tag body na formatação do CSS, tá? O gradiente ele sempre vai funcionar como um background image, tá? Então olha só, vou vir aqui, ó, background image desse jeito, tá? E eu poderia passar aqui uma URL, como a gente já viu, ou eu posso utilizar um linear gradiente. No final das contas, ele vai ser visualizado como se fosse uma imagem de fundo mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui, linear gradiente. É isso aí. E aí, o que eu vou precisar passar aqui? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho mais esse cara. É isso aí. E vou também dar um Shift Tab aqui só para ficar mais fácil de entender. Então, o que eu preciso passar aqui para o gradiente? Bom, a princípio, gradiente eu preciso de pelo menos duas coisas: a cor inicial e a cor final. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um red e um blue. Vai ficar bem bonito isso aqui. Salvei e tá lá. Olha só que interessante, já tenho ali o gradiente sendo aplicado. Agora, repara uma coisa, ficou esquisito aqui porque eu tenho pouco conteúdo na página, tá? Então, para resolver essa questão, eu quero que o meu body ocupe 100% da área disponível aqui no Windows, né? Então eu vou ter que fazer uma pequena alteração aqui, ó. Eu vou falar que o meu HTML e também o meu body tem uma altura de 100%. Desse jeito. Salvei. É isso aí. Já funcionou ali, tá? Bom, então olha só. Eu tenho do vermelho para o azul, tá? Do vermelho para o azul. Ou seja, eu posso também mudar a direção, né? Aqui está para baixo, né? Ó, to bottom, vírgula, salvei. Olha só, um outro valor que eu também posso passar é a direção. Então, to bottom, ele vai para baixo, né? Do vermelho para o azul. Mas eu também posso inverter. Por exemplo, to top. Salvei. Olha só. Foi do vermelho para o azul para cima. Também poderia to right, né? Olha só, para a direita, para a esquerda, tá? Ou também eu posso ir para os cantos, né? Por exemplo, to left bottom. Aí ele vai ficar na diagonal, tá? To left top. Olha só, vai ficar do vermelho para o azul, da esquerda para cima. Ó, to right. Opa, aqui. To right, tá? Para a direita, top. Olha só. Bom, que mais que eu posso fazer aqui? Eu também posso ter mais de um gradiente, tá? Também poderia fazer o seguinte, ó, por exemplo, onde eu tenho aqui o blue, eu posso colocar aqui transparente, tá? Então, ó, do vermelho para o transparente. E eu também posso colocar uma outra vírgula aqui e colocar, por exemplo, ó, linear gradiente. Poderia colocar aqui blue transparent. Salvei, olha só, tá? E eu posso mudar a direção. To left bottom. Salvei, olha só. Enfim, consigo ter alguns efeitos interessantes aqui, tá? Eu também posso trabalhar junto com imagem, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o seguinte, ó, vírgula, URL, e aí eu vou apontar
para uma pastinha lá, imagens, barra, deixa eu só dar uma conferida onde que tá nossos arquivos de imagem. Eu tenho aqui imagens, aqui, imagens, desse jeito, bg.jpg. Se eu salvar, ele não mostrou aqui, deixa eu tentar fazer o seguinte, ó, linear gradiente, esse aqui, eu vou apagar esse aqui temporariamente para ficar mais fácil para a gente entender. É isso aí, se eu salvar, é isso aí. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um gradiente, deixa eu colocar, deixar mais simples aqui, para a gente entender, to bottom. Então foi do vermelho para o transparente, melhor, vou fazer ao contrário, to top, é isso aí. O céuzinho da imagem tá ali no fundo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho esse cara, diminuir esse cara aqui também. Então tá lá, ó. Poderia até fazer o seguinte, ó, ao invés de vermelho, colocar um RGBA aqui, ó. Um 000.5, um preto transparente, tá? Ou poderia ser mais um pouquinho, olha só. Tá? Então, escurinho ali. E eu também posso trabalhar agora com background size, por exemplo, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu tenho duas imagens de fundo, teoricamente. Tenho um gradiente e uma URL, tá? Então, olha só o que eu posso fazer. Background size. Eu posso colocar alto para o meu gradiente, vírgula, cover para minha imagem. Se eu salvar, olha só, tá? Ou melhor ainda, contém ele vai... Contém aqui. Olha só, contém ele vai ladrilhar, né? Não tem problema, só para demonstrar ali. Por que que ficou com essa barra de rolagem? Porque como eu coloquei HTML e body altura de 100%, eu vou zerar o margem e o padding, tá? Margem 0, padding 0 também. Vamos ver se resolve. Não resolveu, deve ter alguma coisa aqui. Vou colocar aqui então background size. Background size aqui eu vou colocar... Melhor, vou colocar 100%, 100%. Pronto, vai distorcer, mas não tem problema, olha só. Tá? Então, coloquei um gradiente e a imagem também junto, né, com o gradiente, tá? Então, o gradiente vai ficar por cima e a imagem vai ficar por baixo. Eu só estou conseguindo ver um pedaço da imagem porque esse meu gradiente aqui, ele tem a cor transparente. Se eu fizer isso aqui, aí... e aqui eu tenho o RGBA, né? Eu tenho um pouquinho de transparência na cor. Se eu fizesse isso aqui, eu já não vejo mais a imagem de fundo, tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, ó, Ctrl E, jogar um pouquinho de transparência nessa cor, um vermelho transparente, olha só, tá? Consigo ver a imagenzinha de fundo ali. Mesma coisa, posso colocar uma transparência nesse tom de azul, vejo um pedaço da imagem ali, tá? Vejam a imagem de fundo com o gradiente por cima, tá? Então, gradiente, retomando aqui, eu preciso de pelo menos dois valores, tá? Aliás, desculpe, dois valores, duas cores, e eu posso também declarar a direção desse cara, tá? Posso trabalhar junto com uma imagem, criando esses efeitos assim, e eu também posso... também posso declarar aqui, ao invés de colocar uma direção ou um canto, né, direita top, direita inferior e por aí vai, eu posso colocar em graus. Então, por exemplo, ó, 50 deg, né, 50 graus, eu posso declarar isso em graus também, tá? Então, só para demonstrar aqui, ó, red, e vou colocar blue aqui. Olha só, tá? Então, se eu colocar 60, a diferença é bem pouquinha, né? Bem sutil, mas dá para perceber que ele está rotacionando, né? Então, eu consigo também colocar valores em graus, tá? O que mais que eu tenho sobre gradiente? Bom, além de colocar duas cores, eu posso colocar mais cores. Então, por exemplo, black, white e também eu quero um orange. Olha só.
tá? Então olha que bagunça, né? Que eu acabei de fazer. Vermelho para o azul, para o preto, para o branco, para o laranja, tá? Eu também posso declarar aqui, ó, colocar posições. Então, por exemplo, se eu olhar bem, o meu gradiente ele está vindo do 0% até o 100%. Mas eu também posso falar que eu quero começar onde vai terminar o vermelho, né? Eu quero que ele vá até 100 pixels, por exemplo, ó. Então eu coloco aqui espaço 100 pixels. Se eu testar, olha só, andei 100 pixels e depois comecei o gradiente, tá? Poderia colocar 200, olha só, tá? Da mesma forma aqui, ó, poderia colocar 300, ou seja, todo o gradiente vai acontecer no espaço de 100 pixels. Se eu salvar, olha só, todo o meu gradiente andou em 100 pixels, tá? Poderia colocar outras opções aqui, tá? Poderia colocar, por exemplo, olha só, 200 aqui, vou colocar 200 aqui também, 100 px, olha lá, ficou uma linha direto, né? Vou colocar agora aqui, ó, blue 50, aliás, 250 px, vírgula, ó, salvei, e aí o preto eu vou colocar 250 px também, olha só. Vou ter como se fossem linhas, né? Então eu posso utilizar gradiente para desenhar como se fosse uma figura lá atrás, uma bandeira, sei lá, coisas desse tipo, tá? Então eu tô, na verdade, posicionando certinho. Por que eu coloquei aqui blue de 200 e aqui blue de 250? Para ter uma faixa, né? Uma cor ali, tá? Depois eu tenho black 250 até, por exemplo, ó, black 300, tá? Coloquei um vírgula ali, então ó, black, aí o white do 300, vírgula, white 350, salvei, olha só, tá? Então eu consigo fazer diversos experimentos aí, tá bom? Falei então da posição. Outra coisa, eu também posso colocar valores em porcentagens, tá? Então deixa eu tirar esse daqui, esse aqui eu vou tirar também. Esse aqui, aliás, tudo isso aqui, desse jeito, aqui comi um a mais, desse jeito aqui também, white, deixa eu tirar esse valor, e orange, vou tirar esse valor. Se eu testar, tá lá, então eu voltei para o padrão, né? Mas eu posso falar que, por exemplo, esse cara aqui, ele vai começar 90%, ou seja, a medida em porcentagem, ele vai começar lá no final. Se eu colocasse 50%, ele vai começar na metade. Na metade ele começa a mudar as cores, tá? Então vai do 50% até o 100%. Se eu quisesse do 50% e eu falar que o orange, ele termina, né, nos, por exemplo, 60%, o que vai acontecer? Em 10% apenas, todas as cores do gradiente vão ser visíveis. Ó, se eu salvar, olha só, em 10%, todas as cores do gradiente são visíveis, tá? Então, sobre gradiente linear, era isso que eu tinha para falar para vocês. Só tomem cuidado com o suporte, tá? Então, às vezes, se o usuário estiver visualizando num browser mais antigo, talvez ele não consiga visualizar esse gradiente, tá? Uma boa prática se a gente vai, por exemplo, colocar, por exemplo, esse H1 aqui, eu vou colocar ele com cor color white, sei lá. Salvei, tá? Então ele tá branco ali, tá? Então, se o gradiente, né? Se o fundo da página não funcionar, não tiver suporte, o que vai acontecer? O usuário vai ver assim, ó. Ele vai ver assim. Então, ainda que tenha uma sombrinha. Se não tivesse a sombrinha, não ia ver nada, né? Então, qual que é a ideia? Eu sempre coloco uma cor de fallback. O que seria um fallback? É uma alternativa se caso aquele gradiente não funcionar naquele browser específico, né? Então, eu venho aqui, ó, background color, vou colocar aqui um red, sei lá, por exemplo, tá? Ó, então coloco um red, se o gradiente não funcionar, opa, exclui coisa a mais aqui, agora sim, se o gradiente não funcionar, o usuário vai ver dessa forma aqui. Se funcionar, melhor, ele vai ver com um efeitinho interessante ali, tá bom? Então lembrem-se disso, que nem todos os browsers vão dar suporte ao seu gradiente, tá? É isso aí. No próximo vídeo a gente vai falar de outro assunto. Até lá.